Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 2 de janeiro nós vamos meditar de Gênesis do capítulo 3 ao capítulo 5 e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje é o nosso segundo dia da nossa leitura bíblica anual. Parabéns você que começou, vamos perseverar até 31 de dezembro, né? E dá tempo de convidar mais alguém para participar desta jornada, né? Se inscrevendo lá no canal, ativando o sininho para poder receber as notificações, os vídeos sempre são colocados bem no início da manhã, lá no YouTube, né? E você pode sim programar o seu dia e não deixar de todos os dias priorizar a palavra de Deus. Ontem eu já deixei lá disponível no canal do YouTube o calendário, né? Da leitura bíblica anual, que você pode baixar, pode encaminhar para sua família, para os seus amigos, se quiser imprimir também, né? Lá você pode acompanhar o progresso da sua leitura bíblica. E também deixei disponível lá, inclusive falei sobre os valores, algumas pessoas perguntaram a respeito disso, dos mapas, né? Que faz com que a gente tenha um vislumbre melhor, um aprendizado melhor da palavra de Deus. É do pessoal lá da educação cristã, né? Eles disponibilizam mapas onde você tem um vislumbre. Eu falei de Gênesis, né? E já coloquei lá o link para você poder dar uma olhada com calma, né? E ter uma ideia geral do que o livro de Gênesis traz, né? Isso faz com que você entenda melhor, e você entendendo melhor, cada vez mais você vai ansiar por ler a palavra de Deus. Então hoje, no capítulo de hoje, nós vamos falar da queda do homem, né? Mas a serpente, muito mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondendo-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Senhor, dele não comeremos, nem tocareis nele, para que não morrais, né? Então, olha só, a primeira coisa que o diabo fez, né? A primeira coisa que a serpente foi trazer dúvida ao coração da mulher, né? Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos. Como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Olha só, né? Ela não mentiu, porque realmente os olhos deles foram abertos. Mas daqui a pouco você vai ver a consequência. Então o diabo ele sempre trabalha com engano, né? Com meias verdades, e logo meia verdade é mentira. Ele é o pai da mentira, né? E nele só há engano. Então nós devemos estar bem atentos, né? Com as artimanhas do diabo. E aí nós vamos ver que, vendo a mulher que a árvore era boa, então logo deu a dúvida no coração da mulher, e aí ela foi, né, prestar mais atenção, cobiçar, né, o fruto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, como temos que ter cuidado com aquilo que nós olhamos, né? Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Aí ela tomou o fruto, comeu e deu também ao marido dela, que comeu. Você prestou atenção aqui que ele diz árvore desejável para dar entendimento?
O entendimento está ligado à nossa alma. Lembra que eu falei ontem que Deus nos criou triuno, como é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? E fomos criados à imagem e semelhança dele. Então Deus nos criou espírito, alma e corpo. O entendimento está ligado à nossa alma, né? A nossa mente. Entendimento é mente. Só que a mente não está ligado só ao entendimento, as emoções também, né? As nossas vontades, né? E aí vem as nossas decisões. Olha como o diabo é astuto. E aí nós podemos ver que abriram-lhe então os olhos, né? Após comer, os olhos de ambos e perceberam, sabe o quê? Que estavam nus. Olha só, né? Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, né? Então eles já estavam nus. Por que só agora perceberam que estavam nus? Reflita sobre isso. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. O homem e a mulher, eles tinham prazer, porque todos os dias, na viração do dia, Deus ia encontrar com eles. Eles tinham o privilégio de todos os dias ter um gabinete, né? Ter um momento a sós com Deus, ter ali, né? Todos os recursos vindo do Pai para a vida deles. Só que esse momento que era tão prazeroso, deixou de ser prazeroso. E eles esconderam-se da presença de Deus. Olhe só o que comer, o que a desobediência, o que primeiro a dúvida gerou a este casal. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas ele sempre esteve nu. Olhe só. Tive medo. Uma das coisas que tem assolado a humanidade hoje. E que o homem não tinha isso antes. E que agora ele passou a ter medo. Só porque comeu do fruto. É assim que muitas vezes o diabo quer trazer este engano ainda nos dias de hoje. Às vezes com decisões, com locais que você frequenta, como dizendo para você: não tem problema, Deus não vai se importar por isso. E com isso vai gerando uma série de consequências. O medo, o afastar, os esconder-se de Deus. E fora do Senhor, né, não há vida plena. Precisamos saber que fomos criados para o louvor da sua glória. Então, todas as vezes que você se esconde de Deus, o medo vai te aprisionar. É isso mesmo. Foi o que aconteceu com Adão. Vamos continuar. E respondeu, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Então aqui já temos medo, aqui já temos engano. Então o Senhor disse à serpente: visto que fizeste isso, maldita és tu entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida.
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante o dia da tua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No teu suor comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus uma vestimenta de pele para Adão, e a sua mulher o vestiu. Olha que Deus cuidadoso, não é? Não desamparou o homem nesse momento tão crucial. Momento de medo, momento de engano, mas o Criador estava ali para mais uma vez acolher, abraçar, né? E providenciar aquilo que eles precisavam para aquele momento. Então disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Sabe qual era a preocupação de Deus? É de que o homem comesse da outra árvore e vivesse eternamente longe dele. O Senhor, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulsou o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden, para refugiar de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E aí coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Né? Então aqui você percebe, né, o reconhecimento dela, da necessidade que ela tinha de ter o Criador, né? Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho a gordura deste, e agradou-se o Senhor do sacrifício de Abel, da sua oferta. Ao passo que Caim, da sua oferta, não se agradou, irou-se, pois sobremaneira Caim decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que te decaiu o semblante? Olhe só, né? Deus ainda está ali amparando o homem, dizendo para o homem: tome cuidado com os teus sentimentos, tome cuidado porque você foi contaminado. Olhe só o que ele vai dizer para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis o pecado que jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Olha o que Deus fala, olha o alerta que ele traz a Caim. Esse alerta é válido também no dia de hoje. Esse é o nosso versículo do dia. Vou repetir para você. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis o pecado
batendo aí na tua porta. O teu desejo vai ser contra ti, mas tem uma esperança. Você pode dominá-lo e não pecar. Vai a dica. O primeiro homicídio, olha que triste. Então é certo que Caim deixou-se dominar pelos seus sentimentos. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha que triste. Que problemão na família de Adão e Eva. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel? O teu irmão respondeu-lhe, não sei, acaso sou o tutor do meu irmão? Olha só, né? A resposta de Caim. Você percebeu que Deus também perguntou a Adão, onde estás? E ele foi direto na sua pergunta. Com o filho dele já foi um pouquinho diferente, para você ver como o mal se prolifera e o resultado é cada vez pior. Ele se torna irônico. Deus sabia. E será que Caim não sabia que Deus sabia? Mas foi irônico para com Deus. Olhe só o que ele disse. E aí Deus fala para ele, o que fizeste, Caim? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra. Olhe só, quanta maldição está vindo. E quem é responsável dessa maldição? Não é Deus, é o próprio homem. O que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados e delitos? Pois é. E aí vem as consequências do pecado. Sempre vai ter consequência dos pecados. Agora és maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a força. Serás fugitivo e errante na terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças na face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, disse, assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Sabe o que Deus está dando aqui a Caim? Uma chance de recomeçar. Que ninguém o matasse, que ele pudesse fazer o caminho do arrependimento. Você percebeu aqui que Caim não se arrepende? Deus o fez errante para que ele pudesse sempre percorrer o caminho do perdão, o caminho do arrependimento, o caminho da reconciliação. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Deus não mandou ele sair da presença dele. Disse que ele ia ser errante pela terra, mas ele poderia sim continuar na presença do Senhor. Mas caberia dele o arrependimento genuíno. Quantas pessoas estão longe? Quantas pessoas estão fazendo como Caim? Saindo da presença do Senhor. E aí, nós vamos ver que logo em seguida, nós vamos ter mais descendentes. E coabitou Caim com a sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou de Enoque, o nome do seu filho. E Enos, que nasceu-lhe Irade, Irade gerou Meujael, Meujael Metusael a Lameque, Então aí nós vamos ver que com a história de Lameque aqui você vai ver que as desculpas
né, vão ser perpetuadas na descendência de Caim. Olha só, Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra Zila. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice, de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque a sua esposa: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu. Olha só, mais um aqui, não é? Descendência de Caim que não dominou os seus sentimentos. Porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar a sua mulher, e ela deu à luz, e a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também filhos, a qual pôs o nome de Enos. E sabe o que aconteceu na geração? A partir da geração de Enos, começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro da genealogia, né? O capítulo 5. Você vai ver quanto tempo cada um viveu. O homem e a mulher os criou, os abençoou e os chamou pelo nome de Adão, o dia em que foram criados. Então, Adão, ele é mais do que um nome daquele primeiro homem, né? Ele é o nome, né, que representa o quê? Representa a humanidade, como Eva, né? Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. Depois de Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foi 930 anos. E aí gerou, nós vamos ver, que Sete viveu 125 anos, gerou Enos, né? E Sete vai viver 912 anos. Os dias de Enos vai ser 905 anos, né? E ele vai gerar Cainã, né? E vai gerar filhos e filhas. Então você está percebendo que nós estamos falando aqui, né, de primogenitura aqui, né? Quando fala de Enos, ele fala que ele gerou filhos e filhas, né? Mas vai falar do seu primogênito. E aí nós vamos ver que Cainã vive 910 anos, né? E aí nós vamos ver que ele gerou Maulalel. Ele vai viver 75 anos, vai gerar Jared, né? Só que ele vai ter já diminuído um pouco os seus anos. Ele vai viver 895 anos, né? E Jared vai viver 962, e o homem que viveu uma maior quantidade de anos foi filho de Enoque, chamado Metusalém. Metusalém viveu 365 dias. E aí, com 300 anos, ele teve filhos e filhas, né? E todos os dias de Enoque, o filho dele, né, Metusalém, ele vai viver muito mais anos. Ele vai viver 969 anos. Só que ele gerou Enoque, e Enoque foram os dias dele 365 dias. E andou Enoque com Deus.
e já não era porque Deus o tomou para si. Então Enoque viveu 365 anos e Deus o tomou para si, porque ele andou com Deus. Enoque é um exemplo extraordinário para vivermos aqui na terra, vivermos com Deus. Enoque viveu 365 anos. Eu te convido a viver 365 dias priorizando a palavra de Deus nesse relacionamento extraordinário que você pode ter com o seu Criador. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, ofertamos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.